Boa noite. Boa noite. Doleiro da Lava Jato diz na CPI que há novo delator na investigação sobre Palocci. Gilmar Mendes pede investigação de empresa de campanha do PT. Dilma admite que 2016 não será um ano maravilhoso para o Brasil. Desemprego sobe e atinge 8,3% no segundo trimestre, a maior taxa desde 2012. Secretário de Segurança Pública diz que desconhece a ação de grupos de extermínio na capital e na Grande São Paulo. E sob protestos, Câmara aprova Plano Municipal de Educação de São Paulo sem a palavra gênero. Em acariação na CPI da Petrobras, ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef se contradizem sobre repasse à campanha de Dilma em 2010. Esse é o principal ponto de divergência de ambos em suas delações premiadas. Paulo Roberto Costa voltou a relatar que houve o repasse. Na delação, ele disse que na eleição de 2010, Youssef lhe informou pessoalmente que o ex-ministro Antônio Palocci pediu uma contribuição de R$2 milhões para a campanha de Dilma. Costa afirmou que autorizou ao doleiro que fizesse o repasse. O dinheiro viria da cota reservada ao PP no esquema de corrupção da Petrobras. Na CPI, hoje, ele confirmou o que disse. Eu ratifico aqui os meus 126 depoimentos. E pelo que eu me lembro em relação a esse assunto me veio através do Alberto Youssef e eu autorizei repassar os 2 milhões que eram de cota do PP para a campanha de 2010. Ratifico aqui os meus depoimentos, todos eles, integralmente. Já o doleiro Alberto Youssef negou que o ex-ministro Palocci tenha solicitado dinheiro, mas indicou que outro operador teria cuidado da doação. Tem um outro réu colaborador que está falando, eu não fiz esse repasse, e assim que essa colaboração for noticiada, vocês vão saber realmente quem foi que pediu o recurso e quem repassou o recurso. Outro ponto de discordância foi sobre o conhecimento do Palácio do Planalto no esquema de corrupção na estatal. E Youssef voltou a dizer que, na opinião dele, a cúpula do Palácio sabia. Eu confirmo integralmente as minhas declarações, os meus depoimentos. Já Paulo Roberto afirmou que nunca tratou sobre o assunto com o ex-presidente Lula ou com a presidente Dilma Rousseff. Eu também confirmo, nunca conversei pessoalmente, como está mencionado aí, nem com o ex-presidente Lula, nem com a presidente Dilma sobre esse fato. Então eu confirmo tudo que eu já falei também. E o doleiro Alberto Youssef acusou o deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, de intimidá-lo. Em depoimento à justiça, Youssef não tinha identificado o parlamentar, mas disse que era um pau-mandado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Hoje, Youssef falou inicialmente que havia na sala da CPI um deputado que o estava intimidando. Mas Pancera questionou quem era e o doleiro respondeu. É Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que as minhas filhas nunca foram investigadas e que elas nunca participaram de nenhum esquema fraudulento, ou que tiveram contas fantasmas, ou que tiveram propriedades em nome, ou que qualquer coisa que for que seja. Mas Vossa Excelência insiste nisso. Eu não tenho arma, eu não tenho porte de arma, eu não tenho segurança. Eu sou um cidadão, eu vivo como cidadão comum e me considero ameaçado por um bandido que já está, inclusive, condenado. E o doleiro Alberto Youssef afirmou também que o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, recebeu dinheiro de corrupção envolvendo Furnas, subsidiária da Eletrobras. Eu confirmo todas as declarações que eu coloquei no anexo. Tem mais alguma outra? Então o senhor confirma que Aécio recebeu o dinheiro da corrupção de Furnas? Eu confirmo por conta do que eu escutava do deputado Zé Janene, que era meu compadre e eu era o operador dele. Em nota, o PSDB disse que, como já foi afirmado pelo advogado de Alberto Youssef, conforme concluiu a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, as referências feitas ao senador Aécio Neves são improcedentes e carecem de quaisquer elementos que possam minimamente confirmá-las. O juiz Sérgio Moro enviou para o Supremo Tribunal Federal documentos da Operação Lava Jato que citam a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
Segundo o juiz, há indícios de que a senadora tenha recebido dinheiro da Consiste, empresa investigada no esquema de corrupção e que tinha contrato com o Ministério do Planejamento. Em nota, a senadora diz desconhecer qualquer doação ou repasse de recursos da empresa Consiste para sua campanha. O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou o Ministério Público de São Paulo investigar eventual ilícito em uma empresa que recebeu R$1.600.000 da campanha da presidente Dilma Rousseff no ano passado. A empresa, que se chama Ângela Maria do Nascimento Sorocaba, ME, não foi encontrada no endereço comercial e não apresentou registro de entrada de materiais, produtos ou serviços. Gilmar Mendes é relator da prestação de contas de Dilma no TSE. Na semana passada, ele já havia pedido à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal que apurem se houve crime de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica nas contas da petista. O coordenador jurídico da campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff negou irregularidades. Em nota, Flávio Caetano alega que todas as empresas contratadas pela campanha foram selecionadas após a apresentação de diversas propostas de prestação de serviços. Um dia após admitir que errou ao ter demorado para receber a gravidade, aliás, para perceber a gravidade da crise econômica, a presidente Dilma Rousseff afirma não ter como garantir que a situação em 2016 seja maravilhosa para o país. Dilma falou por telefone do Palácio da Alvorada com 2 rádios do interior paulista. Disse que a economia brasileira é forte, mas não há como prever a crise dos mercados internacionais. Não tenho como te garantir que a situação em 2016 vai ser maravilhosa. Não vai ser. Muito provavelmente não será agora. Também não será a dificuldade imensa que muitos pintam. Mais tarde, já em Catanduva, cidade de uma das rádios, a presidente participou da entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Cerimônias simultâneas ocorreram também em Araraquara, Araras e Mauá, totalizando cerca de 2.500 moradias. Ao lado do governador Geraldo Alckmin do PSDB, Dilma disse que a parceria com o governo de São Paulo irá continuar. Pediu apoio do povo paulista e reforçou que a crise é passageira. Nós vamos superar este momento de dificuldades. Todos nós que somos brasileiros e brasileiras sabemos que temos capacidade de superar desafios, de apresentar e de construir caminhos e de chegar a resultados. Jamais é aceitável que se torça para o pior acontecer, porque quando acontece o pior, quem paga é a população do país. Vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. O conselheiro Acácio, personagem de Eça de Queiroz, lá do túmulo dele na ficção, vai ficar muito feliz com essa declaração de Dilma. Quando acontece o pior, quem mais sofre é a população. Eu estou muito entusiasmado por essa hora acaciana da Dilma. E estou, inclusive, escrevendo um longo ofício, uma correspondência muito grande para a Academia de Ciências de Estocolmo, lançando a candidatura dela para 3 prêmios Nobel. O primeiro, o de Economia, porque ela disse ontem que essa crise internacional, ou seja, o desabamento chinês, olha, ela não pensava que ia ser tão grande. Ou seja, ela conseguiu importar, porque ela estava dizendo que a crise brasileira resulta do problema com a China, então ela conseguiu importar uma crise antes da crise ser produzida. Bom, mas eu também quero que ela ganhe o Prêmio Nobel da Física, porque é a primeira vez na história da física, Newton não conseguiu isso, Galilei não conseguiu isso, que alguém conseguiu produzir o efeito 1 ano antes da causa. Normalmente, no mundo dos normais, dos mortais, as causas vêm antes do efeito. Então, nós temos agora a crise chinesa, que é a causa, produzindo o efeito que foi a crise brasileira 1 ano antes. Mas também acho que ela merece o Prêmio Nobel de Literatura.
O Prêmio Nobel de Literatura, que já ganhou, Gabriel Garcia Marques, apontava como o grande patrono da ficção o profeta Jonas. O profeta Jonas, segundo ele, tomou uma carraspana e ao chegar em casa, não tinha uma história melhor para contar para a mulher, disse que foi engolido e depois foi expelido por uma baleia. Pois é, não se sabe qual é a ficção que nós estamos ouvindo da Dilma. Foi a da campanha do País do Paraíso ou essa preparação para nos avisar sobre o inferno do nosso desespero. Seja como for, comparado com ela, com essa capacidade que ela tem de sempre arrumar uma explicação mentirosa para um fato, o profeta Jonas seria considerado um repórter sem nenhuma imaginação, não chegaria sequer a um historiador. Olha, eu volto sexta-feira e quem sabe trataremos de novas modalidades do Prêmio Nobel para a dona Dilma. Direto ao assunto, em tela. A Secretaria da Segurança de São Paulo divulgou os dados sobre a criminalidade referentes ao mês de julho deste ano. Os números não consideram as mortes da chacina em Osasco e Barueri, que vão fazer parte do próximo balanço. O número de latrocínios, os roubos seguidos de morte, subiu de 20 casos em julho de 2014 para 25 no mês passado. Já o índice de homicídios no estado de São Paulo caiu em relação ao mesmo mês do ano passado. O índice foi de 9,25 homicídios a cada 100 mil habitantes. Foram 274 homicídios em julho deste ano contra 332 em julho do ano passado. O índice de estupros caiu 2,78% no estado, mas na capital houve aumento de 11,83% nos casos. Em julho de 2014 foram 169 e em julho de 2015 foram registrados 189 casos. A SSP diz que vai mapear onde houve o aumento dos casos de estupros. E o secretário de Segurança Pública diz que desconhece a ação de grupos de extermínio na capital e na Grande São Paulo. Durante coletiva sobre os dados de criminalidade, Alexandre de Moraes evitou relacionar a prisão de um policial da rota à chacina, que deixou 18 mortos em Osasco e Barueri. A investigação da Corregedoria já ouviu mais de 50 policiais militares da Força Tática, além de sobreviventes do ataque. O PM Fabrício Emanuel Eleutério teria sido reconhecido por uma testemunha como um dos participantes da chacina, que deixou 18 mortos em Osasco e em Barueri no último dia 13. O soldado, detido administrativamente, já era alvo de outras investigações que o apontavam como integrante de um grupo de extermínio. Por isso, cumpria medidas restritivas, como não poder sair de Osasco sem permissão ou não poder se aproximar de testemunhas dos processos a que responde. Nós trouxemos aos autos, tanto da Corregedoria quanto aqui do DHPP, todos os elementos comprovando que ele não estava efetivamente no local, ele estava na casa da namorada, tem documentos comprovando isso, tem vários elementos que comprovam que ele não estava no local. O secretário de Segurança Pública desconversa sobre prisões deste caso e diz que nenhuma das hipóteses foi descartada por enquanto, inclusive a possibilidade de ter sido uma disputa entre traficantes. Nós não podemos excluir nenhum dado. São as 4 linhas de investigação: a possibilidade de participação de guardas civis de Barueri, a possibilidade de participação de policiais militares em Osasco, a possibilidade eventual de participação de ambos e a possibilidade também de participação de traficantes na guerra do tráfico. Nós não lidamos com hipótese de grupos de extermínio dentro da instituição. Apesar do secretário Alexandre de Moraes dizer que desconhece a existência de grupos de extermínio em São Paulo, um novo levantamento aponta que nos últimos 4 anos aconteceram outras 20 chacinas com características semelhantes à de agora. A suspeita é de que agentes públicos tenham executado 110 pessoas. O dado é do Conselho de Segurança Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e que apura casos ocorridos entre 2012 e 2015 na Grande São Paulo. E agora à noite, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária do soldado da PM preso suspeito de participar da chacina que matou 18 pessoas em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo.
Taxa de desemprego no Brasil sobe no segundo trimestre do ano e fica em 8,3%. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é a maior taxa da série histórica que começou em 2012. Ainda de acordo com a pesquisa, a população desocupada chegou a 8.400.000 pessoas, alta de 23,5% frente ao segundo semestre de 2014. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as últimas declarações da presidente Dilma Rousseff sobre a crise econômica. Em menos de 24 horas, o discurso de Dilma Rousseff sofreu uma mudança notável. Até outro dia, a presidente se referia à crise como uma travessia que seria superada rapidamente. Hoje, falando a emissoras de rádio, Dilma disse que 2016 provavelmente não será um ano maravilhoso. É uma forma eufemística de dizer que o ano que vem, a exemplo desse ano, será um ano duro de roer. Na véspera, conversando com repórteres de 3 jornais, Dilma já tinha dito que às vezes ela se pergunta no que ela pode ter errado. E ela diz que talvez tenha cometido o erro de perceber tardiamente que a crise era mais grave do que se imaginava. Dilma diz que a crise só se revelou grave para ela entre novembro e dezembro do ano passado, depois, portanto, da reeleição. Dilma não faz essas observações gratuitamente. O governo encomendou pesquisas e essas pesquisas mostram que há uma desconexão entre o otimismo do discurso oficial e a percepção da plateia. Para falar um português bem claro, as pessoas veem Dilma como uma pessoa mentirosa. Daí o esforço da presidente para injetar um quê de realismo no lero-lero oficial. Esse movimento tem 2 problemas. O primeiro é que ele chega tarde e o segundo é que ele não soa sincero. Na campanha do ano passado, Dilma cavalgou o marketing com 2 plataformas. A plataforma da eficiência gerencial e a plataforma dos benefícios sociais decorrentes dessa eficiência. Agora a presidente pede que as pessoas acreditem que ela só viu a gravidade da crise, uma crise que agora rói até os benefícios sociais, ela só percebeu a gravidade depois que as urnas foram abertas. A crise estava em toda parte, estava na gôndola do supermercado, no discurso dos opositores de Dilma, no noticiário, nas observações dos especialistas. Só Dilma não viu a crise. Uma presidente assim só pode ser vista agora de 2 maneiras. Ou Dilma está sendo cínica, ou Dilma está confessando a sua incompetência. Em nenhuma das 2 hipóteses, Dilma é a presidente que a maioria dos brasileiros reelegeu no ano passado. Fica-se com a impressão de que foi eleita a melhor encenação, não a melhor presidente da República. Boa noite. O dólar comercial fechou o dia hoje cotado a R$ 3,60. Em relação a ontem, a moeda americana valorizou 1,57%. Uma carreta que transportava centenas de porcos tombou no trecho oeste do Rodoanel, em Barueri, e complicou o trânsito hoje de manhã. O acidente aconteceu na madrugada, na altura do quilômetro 14, próximo à praça de pedágio. A pista chegou a ficar totalmente interditada na saída para Castelo, no sentido interior. Pouco depois das 8 da manhã, o congestionamento chegava a 10 quilômetros. Às 11 horas, 2 faixas foram liberadas para os carros. Em uma das 4 tentativas de desvirar a carreta, os 110 porcos ficaram ainda mais machucados. O resgate não conseguiu erguer a carga e a carroceria despencou com os animais dentro. Os animais ficaram mais de 7 horas presos. Segundo testemunhas, o motorista, que não se feriu, perdeu o controle do veículo ao fazer uma manobra brusca ao chegar no pedágio. O paulistano teve uma terça-feira de tempo fechado, com temperaturas amenas e pancadas de chuva tímidas na maior parte da cidade. A partir de amanhã, o sol e o calor devem voltar a predominar. Vamos ver em detalhes como fica o tempo em todo o Brasil com Mariana Armentano. É inverno, mas o sol e o calor voltam a predominar nesta quarta-feira em todo o estado de São Paulo. O sistema de alta pressão, que provocou mudanças no tempo nos últimos dias, já se afasta e permite que a massa de ar seco volte a predominar. Com isso, a quarta-feira será de sol e temperaturas em elevação em todas as regiões paulistas. Vai fazer até 31 graus amanhã em Presidente Bernardes. No centro-norte do estado, teremos temperaturas na casa dos 30 graus em Franca e em Ribeirão Preto.
E no litoral, a máxima vai aos 26 graus em Santos. Aqui na região metropolitana, já não há mais expectativa de chuvas e teremos uma grande variação de temperaturas nos próximos dias. Nessa madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 24 graus. Na quinta-feira, o dia fica bem abafado, com máxima na casa dos 28 graus e pancadas de chuva no período da tarde, com a chegada de uma frente fria. Na sexta-feira, o tempo volta a ficar nublado e a máxima cai para os 20 graus. A seguir, sob protestos, Câmara aprova o Plano Municipal de Educação de São Paulo sem a palavra gênero. E ainda, após fechamento de fronteira, colombianos deportados cruzam o rio para recuperar pertences na Venezuela. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Depois de fazer os ajustes necessários para superar os desafios da economia, o governo federal coloca outra vez o Brasil no caminho do crescimento. A nova etapa do Programa de Investimento em Logística vai criar uma infraestrutura de transportes mais integrada e moderna. Concessões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar os principais polos de produção e exportação do país para escoar equipamentos, alimentos e matérias-primas com mais agilidade, menores custos e mais competitividade. Em parceria com a iniciativa privada, mais de 198 bilhões de reais serão investidos em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos que vão gerar mais qualidade nos serviços prestados, milhares de novos empregos e desenvolvimento para o país. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Para garantir o fornecimento de água na região metropolitana da capital, o sistema São Lourenço será interligado, beneficiando 20 milhões de paulistas. E já estão garantidos recursos para a interligação das represas Jaguari e Atibainha. As obras no metrô da capital e no VLT de Santos vão garantir transporte mais rápido e de qualidade. E o Rodoanel vai tirar 17 mil caminhões por dia da Marginal Tietê. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olha só o que vai rolar no Notícia de hoje. Esther Rocha fuxica sobre o mundo das celebridades. Tem o melhor da gastronomia. E ainda tem musical com Aguinaldo Timóteo. Você vai perder? Todo seu é hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando. Oferecimento Bombril. Os produtos que brilham como toda mulher. Sob protestos, Câmara aprova o Plano Municipal de Educação de São Paulo sem a palavra gênero. O projeto da base do governo foi aprovado sem a inclusão da palavra gênero, como já havia sido aprovado em primeira votação. O texto segue agora para a sanção do prefeito Fernando Haddad. O texto foi comemorado por grupos ligados a igrejas católica e evangélicas que lotaram o plenário da Câmara. A votação foi marcada por protestos destes e do grupo oposto ligado a movimentos LGBT. Os dois grupos fecharam o viaduto em frente à Câmara durante todo o dia com carros de som. Os vereadores que apoiam o projeto garantem que questões ligadas à cidadania e combate à discriminação serão abordadas nas escolas municipais.
O plano aprovado, ele contempla várias questões que dialogam com essa questão de gênero. Se não tem mais a expressão gênero, que virou uma questão de guerra santa, nós garantimos importantes inclusões no texto que garante esse debate ao longo dos próximos 10 anos. O projeto aprovado recebeu críticas de vereadores da oposição. Para alguns, a discussão sobre a questão de gênero encobriu discussões mais importantes. Diminuir a quantidade de alunos por sala, agrupamento na educação infantil, o excesso de crianças na sala de aula compromete o processo de ensino-aprendizagem, adoece o profissional de educação e também coloca as crianças em risco. Essas questões são fundamentais. Colombianos deportados cruzam o rio para recuperar pertences na Venezuela. As travessias acontecem devido ao fechamento de 2 postos de fronteira promovido pelo presidente Nicolás Maduro na última quarta-feira. O fechamento ocorreu após a operação para coibir o contrabando e deixar feridos. Segundo as autoridades colombianas, desde sexta-feira, mais de 1.100 cidadãos do país foram deportados. A maioria deles foi obrigada por soldados da Guarda Nacional Bolivariana a sair às pressas sem poder levar suas coisas. Amanhã, as chanceleres da Colômbia e da Venezuela se reunirão na cidade colombiana de Cartagena das Índias para tratar do problema das fronteiras. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a máquina captura o ator Sérgio Manberti. Assista agora, Todo Seu.